Olá, queridos irmãos, a paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero aqui nessa tarde compartilhar algo no teu coração. Eu queria também chamar a tua atenção para esta palavra, para esse versículo, melhor dizendo. Parece algo simples, mas é algo muito mais profundo do que o que nós possamos entender. É algo que nos faz fazer uma viagem no tempo. E esse versículo é como se fosse uma pergunta a qual, para a mesma, há muitas respostas para ela. 1 Coríntios, capítulo 15, né? Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, ela nos corrompe. O que representa a má conversação? Tudo aquilo que não nos edifica, obviamente, se não me edifica, vai me contaminar. E se vai me contaminar, significa que vai fazer com que, com o passar do tempo, eu perca aquele brilho. Vai que, ao longo do tempo, da minha caminhada, da minha jornada com Cristo, eu perca aquela essência de adorador. Eu perco aquela virtude, aquele temor a Deus. Eu perco aquela essência de um adorador por excelência. As más conversações, quando elas nos corrompem, a gente, mesmo indo na igreja, infelizmente, a maioria das vezes, a gente trilha por outro caminho, mesmo estando na igreja. Em vez de falar de Jesus, a gente fala das coisas do mundo. A gente fala das pessoas. A gente fala de nós mesmos. A gente fala dos nossos problemas. A gente fala do que a gente vive na nossa vida particular. Mas a gente não fala do que a gente vive com Jesus. É o que o apóstolo Paulo deixou preciso. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a pessoa, quando ela tem seus bons costumes deixado para trás, ou quando ela perde a essência de adorador, o brilho de um verdadeiro adorador, ela começa a falar coisa com coisa, ela não tem mais o linguajar do Espírito Santo, ela não consegue mais ter vida com Deus, ela não consegue mais chorar na presença de Deus, ela não consegue mais ter o diálogo que antes tinha. Ela não consegue mais ter o coração aquebrantado como era antes. E isso frequentemente tem, infelizmente, acrescentado na vida de muitas pessoas. Se você que vai ouvir essa mensagem, você para agora e você fazer uma reflexão da tua vida, espiritualmente falando, como era e como é, você vai perceber que não é mais a mesma coisa. Tua vida espiritual com Deus. Eu vejo o cristão nas redes sociais falando de política. É triste isso, essa realidade. São pessoas que não se deram conta. Mas conforme o tempo foi passando, ela se tornou uma pessoa tão carnal, que ela não tem do Espírito Santo para compartilhar com outro. Mas é engraçado que dos homens ela tem. Do mundo ela tem. Do inimigo ela tem. De si ela tem. Mas de quem ela deveria ter, não está tendo, que é do Espírito Santo. As más conversações. A Bíblia diz, Evangelho de João 3,27, o enviado de Deus fala as palavras deles, porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, tudo que Deus faz é completo. Muitos cristãos não falam mais de Jesus. Muitos cristãos não falam mais de arrependimento. Muitos cristãos não falam mais de perdoar. Não falam mais de salvação. Muitos cristãos falam em dinheiro, falam em riqueza. Muitos cristãos falam de negócios. Muitos cristãos hoje em dia, eu não estou aqui generalizando, falam num crescimento financeiro, mas não falam num crescimento espiritual. Fala das coisas da terra, mas não fala das coisas do céu. Será que isso é por acaso? Está escrito:
As más conversações corrompem os bons costumes. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje em dia, isso eu me refiro no geral, me refiro a pregador, me refiro a membro, me refiro a obreiro, me refiro no contexto geral. Muitas pessoas têm se corrompido por causa das más conversações. Muitas são as pessoas, mais uma vez eu falo, não posso generalizar, mas elas criam fofoca, elas criam separação entre as pessoas, elas criam problema na vida das pessoas, e era para ser tudo o contrário, era para ela ter a solução. Mas infelizmente muitos não estão tendo a solução, porque perderam os bons costumes, a essência de chorar na presença de Deus, a essência de sentir Jesus, a essência de estar adiante dele, as lágrimas banharam o semblante, a essência do verdadeiro adorador. Muitas pessoas elas têm perdido isso, porque ela tem deixado os bons costumes para trás. De ter deixado os bons costumes, infelizmente, os maus costumes é o que está fazendo parte da vida de muitos cristãos até os tempos de hoje. Eu queria que você parasse e que você fizesse uma reflexão da sua própria vida e se perguntasse se você não está assim. E que você pudesse autoanalisar a si mesmo. E depois de você analisar a si próprio, você fazer uma reflexão se a sua vida hoje espiritualmente está sendo a mesma que era antes. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que a presença entrou no teu coração? Quando foi a última vez que você ouviu Deus falar contigo? Quando foi a última vez que a presença entrou no seu quarto? Quando foi a última vez que você estava orando e você sentiu aquela presença? Você sentiu aquele arrepio que alegrou teu coração, a tua alma? Quando foi a última vez que você sentiu-se ser abraçado por Ele? Será que as más conversações e os maus costumes, o seu comportamento não fez você perder a essência de adorador? Será que os maus costumes não está te afastando da presença, mesmo você que está dentro da igreja, e você não está se dando conta? Ou algo parecido? As más conversações corrompem os bons costumes. A gente vive uma época que há muitos cristãos hoje em dia, eles falam tanto de si mesmo, falam tão pouco de Jesus. Eles falam tanto daquilo que não edifica, mas que contamina. E quase nada do que edifica eles não falam. Talvez você que vai ouvir essa mensagem, há tanto tempo você não sente a presença. Há tanto tempo você não tem diálogo com o Espírito Santo. Há tanto tempo você não consegue ter esse encontro com Jesus, que você olhe para dentro de si mesmo e você se pergunta: será que eu não corrompi meus bons costumes? A vida que antes eu tinha com Deus. Será que você não perdeu isso? Eu queria que você fizesse uma reflexão e se perguntasse para si próprio se a tua vida com Deus hoje se é a mesma de antes, mas se com o longo do tempo as más conversações se não te corromperam, se não fez você perder a comunhão que antes você tinha. Tá bom, meus amados? Deus te abençoe no nome de Jesus. Boa reflexão.